independente de quem for, ao longo da nossa vida, irão surgir situações, problemas, para que nós, eu, você, venhamos o quê? Nos curvar. Se curvar diante de algo que nós já se curvamos. Eu não sei aonde você cometeu erros no passado. Cada pessoa cometeu erros. Errar é humano. Mas uma vez que eu tomo conhecimento da palavra de Deus, da verdade, a melhor decisão que eu tomo é abandonar os meus pecados e seguir o caminho de quem? De Jesus. E deixar aquele passado para trás e começar uma nova vida com Deus. Só que o que agia na minha vida no passado, que é as trevas, que é o mal, nunca vai deixar de sugerir. O diabo nunca vai deixar de sugerir, de oferecer, de tentar, de trazer sugestões. E naquela sugestão vai vir uma voz que vai dizer: ninguém está vendo. Errar é humano. Deus perdoa. Ah, isso faz parte de você. Você é assim. E naquele momento a pessoa faz a escolha dela. Ou ela se curva e se submete àquele ódio, àquela mágoa, àquela mentira, aquele adultério, aquela prostituição, aquele engano, aquele roubo, a fofoca, a mentira, prejudicar alguém, vingança. Eu não sei qual é a sugestão. Eu não sei qual é a cobiça que o mal tem trabalhado na pessoa. Mas naquele momento, ou ela se curva e aceita o facto que, é assim mesmo e tal, ou ela diz: não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não sou mais assim. Essa não é a pessoa que eu sou. Essa era a pessoa velha do passado. Não quero mais. E continua seguindo o caminho dela com quem? Com Deus. Mas eu pergunto: quem vai escolher por mim? Deus? Satanás? Sou eu. Então, quem vai se escolher? Se vai se curvar para aquilo? Vamos comentar sobre o caso que a gente acabou de ver. Quer dizer, a mulher teve um passado onde ela se envolveu com a prostituição. Seguiu a vida dela, mas passou por um momento difícil. 2 filhos sem dinheiro, contas a pagar, uma situação terrível. E lá vem a sugestão do inferno. Um homem casado que queria que ela fosse amante dele. E em troca ele resolveria aquele problema. Ninguém está vendo. O que custa? A vida é assim, o diabo diz. Mas ela, com o Espírito de Deus, temente a Deus, dentro dela, ela não se curvou para aquela sugestão. Não se curvou. Muito bem. Vamos ler aqui o estudo. Essa é a característica de quem tem o Espírito Santo, não se curvar. Batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo é a confirmação de Deus em toda a sua plenitude dentro de nós. É a resposta de Deus aos anseios do homem e da mulher cristã, ou o homem e a mulher cristãos. Devido à obra diabólica de todas as forças do inferno exercida na humanidade, e por isso mesmo pode-se dizer, sem exagero, que essa terra se transformou no quê? Num reino de Satanás. Não há outra alternativa para os seguidores do Senhor Jesus, se não receber o seu Espírito, para poder guiá-lo em total e completa segurança por todos os dias da sua vida terrena. Muito bem, deixa eu fazer um comentário aqui, importante para você guardar com você. A maior conquista
que Deus tem para mim e para você, a plenitude significa o máximo, o topo. O topo da vida com Deus não é as conquistas financeiras, materiais, familiares. Tudo isso faz parte. Mas isso nada se compara a uma pessoa ter se entregue por inteiro e ter se tornado templo do Espírito Santo. A maior conquista é Deus morar dentro de mim. O próprio Senhor Jesus, certa vez, disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ainda que eu viva num mundo, como acabamos de ler, que jaz no maligno, por quê? Por que nós estamos agora aqui na igreja? Porque é a casa de Deus. É onde você ouve falar de Deus. É onde você tem comunhão com Deus. É onde Deus fala contigo. É onde Deus exorta, anima, diverte, levanta. É onde Deus pode redimir o pecador. É onde a pessoa tem a oportunidade de se entregar, de ter um relacionamento com quem? Da porta para fora, o mundo está completamente voltado para o Deus desse mundo. Quem é o primeiro Deus desse mundo? O dinheiro. O segundo Deus desse mundo, o sexo, que é o amor ao corpo, aonde as pessoas, em busca de conseguirem satisfazer suas próprias, estão dispostas ao quê? A tudo. Então lá fora, você não vai ver ninguém falando de Deus. Você não vai na porta de um café, de um supermercado, de uma faculdade, e você vai ver ali pessoas compartilhando coisas de Deus. Raramente isso acontece. De 1 a 100, tu encontra um que esteja ali falando de Deus, falando da fé. Nada. O mundo está voltado para o seu egoísmo, para os seus prazeres, para as suas vontades. Então você tem que ter essa maturidade para entender que lá fora você vai ser coagido, criticado, perseguido. Ninguém vai aplaudir a tua fé. Pelo contrário, o diabo vai fazer questão que as pessoas condene, critique, se opõe à sua fé, para ver se consegue te desanimar. É como mais ou menos o diabo quer que tu se sinta o seguinte, que tu está errado em buscar Deus e que todo mundo que está fazendo a coisa errada está o quê? Certo. Ele quer que você acredite que o mundo todo está andando no lado certo. E porque você escolheu o caminho contrário, que é seguir Jesus, você está errado. Mas a Bíblia diz que o caminho do mundo parece caminho de vida, mas no final é caminho de morte. As escolhas que as pessoas fazem aí fora, os resultados vocês estão vendo. Uma vida sem Deus é uma vida de sofrimento, angústia e decepção. E você que abraçou a fé, você pode ter certeza que essa fé vai te salvar em tudo. Então, não olhe para trás. Muito bem, o batismo com o Espírito Santo não pode ser considerado em termos de opção denominacional, doutrinária, pois é uma necessidade imprescindível, de tal forma que sem ele, sem o batismo, a chance de sobrevivência cristã neste mundo é praticamente impossível. O batismo com o Espírito Santo significa poder, força, coragem, intrepidez e audácia para viver tal qual viveu o Senhor Jesus aqui na terra. É impossível ser cristão de acordo com a Bíblia sem ter havido um revestimento sobrenatural do alto. Sobre quem? Sobre o candidato. Nós temos visto muitos cristãos sinceros fazendo um esforço sobrenatural para manter as suas vidas dentro do padrão bíblico. Porém, tem sido em vão,
Na verdade, se com o batismo no Espírito Santo já não é fácil vencer as tentações e manter o testemunho fiel, imagine sem o batismo. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu preciso do Espírito Santo dentro de mim? E para isso, eu me humilho diante de Deus, porque Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E a água que eu lhe der, disse Jesus, formará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Jesus não estava falando de água física, que você bebe quando você quer saciar a tua sede. Ele estava falando da alma humana. E essa água é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe, ela não precisa das fontes desse mundo. A pessoa se resolve. Ela não precisa se refugiar em amigos, vícios, em coisas superficiais para tentar ter paz. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, a água da vida, com ela, todas as minhas necessidades interiores são resolvidas. Eu me resolvo. Com ela vem os frutos, o caráter de Deus dentro de mim. Com o Espírito Santo vem o amor, que nada tem a ver com o amor desse mundo, que é mais que um sentimento. O amor é uma decisão colocada de Deus dentro de nós. Vem a paz, a verdadeira, a alegria, a longanimidade, a capacidade de esperar, de ter paciência, perseverança, fidelidade, independente da minha situação, domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade. A pessoa passa a exalar o perfume de quem? De Cristo. Quem olhar para ela vai ver uma pessoa de Deus. Aliás, daqui a pouco falaremos mais a esse respeito. Muito bem. Quando eu bebo dessa fonte, que é o Espírito Santo, eu me torno essa fonte, eu bebo dessa água e me torno essa fonte, ninguém precisa dizer para mim, para você, que Deus é conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, dado por Deus, testificará com o meu espírito que eu sou de Deus. Você sabe que tem pessoas que você tem que dar um empurrãozinho nela, né? Para ela tentar andar, né? Ô, fulano, Deus é contigo, e biriri, pororó, e ela, ai, pastor, obrigado, ai. Quem tem o Espírito Santo não precisa disso. O próprio Deus já fala dentro dela: fica tranquila, eu estou contigo, porque você está comigo e nós vamos vencer. Ela se encontrou, ela está com os pés aonde? No chão. Ela não precisa das pernas de ninguém para andar, ela anda com a própria. Qualquer momento difícil da vida dela, ela vai a Deus, ela vai à palavra, ela ora: Deus fala comigo, Deus me orienta, o que eu faço? Seja numa pregação, seja num testemunho, seja numa busca, ela até pode conversar com o homem de Deus, mas muitas vezes ela até vem falar com o pastor, e o que ela queria ouvir, Deus já fala com ela na pregação, e ela, opa, a minha dúvida acabou de ser resolvida, nem preciso mais que o pastor me diga, porque é o Espírito Santo. Então o próprio Deus cuida dela. Ninguém precisa dizer para Deus: é contigo. Ela tem certeza disso. Então qualquer problema que ela enfrentar, ela se torna uma pessoa tão intrépida e ousada que ela fala com o problema dela. Quando ela vê aquela situação, ela já entende: o diabo está querendo me desanimar. Ela até desafia o diabo, fala: diabo, tu quer me desafiar? É? Agora é que eu vou pegar firme mesmo. Você quer me desanimar? Agora é que eu vou orar mesmo. Agora é que eu vou à igreja mesmo. Porque se você está tentando ofuscar minha visão, está tentando me desviar desse caminho, ou me fazer desistir, é porque você sabe que eu estou no caminho certo. É agora mesmo que eu vou pegar firme. É agora que eu vou voltar, é agora que eu vou para a fé, é agora que eu vou usar as armas que Deus me deu, e eu vou te vencer. Ela não tem dúvida que aquela tempestade vai passar, que aquela muralha vai cair, que o mar vermelho vai se abrir. E o próprio Deus consola, porque, repito,
o Espírito Santo testifica com o espírito dela que ela é de quem? Ela já sabe que ela é de Deus. E ela pensa, no momento mais difícil, quando ela está orando, quer falando com Deus, pedindo força, quer falando com o seu inimigo, repreendendo ele, naquele momento ela fala: meu Deus, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel, o Senhor tem que me honrar. Diabo, eu não te devo mais nada, você está repreendido. Pode sair disso, sair daquilo, você está amarrado, repreendido, porque eu não faço mais a tua vontade, a minha vida não é tua, o meu corpo não é seu, e você não tem domínio sobre mim. Ela está resolvida. Ela está o quê? Ninguém precisa dizer para ela: você é de Deus. Eu já sei que sou, porque Deus fala dentro de mim. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela precisa de um empurrãozinho, e mais um empurrãozinho, e se não tiver quem empurre, ela vai ficar para trás. Por isso que se chegar para ela e dizer assim: estou notando que você está mais triste hoje. Ai, pastor, graças a Deus que o senhor viu, eu queria até falar com o senhor mesmo. Ai, meu Deus, só tem tempo? Tem tempo. Não, porque é muito longo. Quer dizer, ela se vitimiza, se sensibiliza. Aí pronto. Ai, ainda bem que o senhor está tão sensível, o senhor é meio seco, durão, não fala nada. Ainda bem, Deus está transformando o pastor, está mais sensível. Como se isso fosse resolver teu problema. Como se chorar com você resolvesse o teu problema. Eu já estou resolvendo o seu problema, sendo um instrumento para Deus pregar a verdade para você. Então você tem que aprender a depender de quem? Deu para entender? Quando você tem o Espírito Santo, você precisa, para que ele testifique contigo, te dirija, te oriente. Muito bem. Na realidade, muitos procuram se esquivar dos problemas, das tentações, não por uma questão de obediência à palavra de Deus, que diz que devemos fugir, não é isso? Do mal, mas por medo de tropeçar e cair. Ora, se o medo existe, é porque há fraqueza. E se há fraqueza, é porque existe a necessidade do quê? De um revestimento de poder, conforme a promessa do próprio Senhor Jesus, quando disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, recebe imediatamente poder para servir como instrumento nas mãos do Espírito Santo. Recebe poder para servir como testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Não apenas testemunha no sentido de falar daquilo que está escrito na Bíblia, mas ser como o próprio Senhor Jesus, uma testemunha viva de alguém o quê? Vivo. Já que testemunhar com palavra é fácil, e para isso não é preciso necessariamente ser cristão. Basta apenas conhecer o quê? Ponto. Deixa eu fazer duas observações aqui. Olha só. Primeiro fala do medo. O que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você é o seguinte: que na condição de ser humano, sempre seremos tentados por tudo. O medo vem, as dúvidas vêm, os maus pensamentos. Entenda, o facto de eu ser de Deus, cheio do Espírito Santo, não significa que o meu adversário não vai jogar o quê? Os dados, pensamentos, ideias. Porque o diabo é assim, ele joga, vai que cola. O diabo é assim, vai que ela aceita. Então, quando a pessoa está vazia, ela não, o interior dela não está ocupado pelo Espírito Santo, aquilo entra, e entra outro, e vai entrando outro, e vai se criando dentro dela o medo, a incerteza, as dúvidas, a ansiedade. Aí ela vira um turbilhão de sentimentos ruins. Quando a pessoa está preenchida, o pensamento vem e ela repele aquilo. Não aceito isso, está amarrado em nome de Jesus.
Vem o medo, ela repreende. Meu Deus, eu não aceito esse medo. Porque agora a minha vida está no teu controle. Como que pode? Eu era dominado por isso quando Deus não estava no controle da minha vida. Como é que é? Quer dizer que agora eu sirvo a Deus e o diabo faz o que ele quer? Não. Então ela repele aquela ideia, aquele pensamento, aquele medo. Por isso que aqui diz que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não vive no medo. Outra coisa, quando a pessoa ela tem Deus dentro dela, então ela tem o caráter de quem? De Deus. Quem ela era no passado, hoje nem existe. Ela é a imagem e a semelhança de quem? Então, aonde eu estiver, em casa, no trabalho, na rua, eu não preciso dizer que eu sou de Deus, com a Bíblia, né? Eu sou de Deus. Não, ela não precisa falar isso. Veja que o próprio Deus, por meio do apóstolo, diz: mulher que tem marido incrédulo, ele vai se converter com a tua atitude, com o teu bom testemunho. A partir do momento que eu tenho um caráter de Deus, as pessoas vão notar a diferença. Outra hora era uma pessoa mentirosa, hoje eu não sou mais. Eu enganava os outros, eu não engano mais. Eu era geniosa, já não sou mais. Eu era vingativa, já não sou mais. Fofoqueira, já não sou? Quer dizer, quem olha para ela, vê o perfume de Deus. Poxa, fulana, olha, eu lembro dela, aqui a casa dela era uma gritalhada do inferno. Olha, mudou. Eu lembro que era uma pessoa totalmente desequilibrada, xingava, mentia. Olha, mudou, ela é outra pessoa. Até me pagou, que era caloteira, não teve. Está pagando agora. Eu estou impressionada. Eu até me belisquei para ver se é real. Porque ela já não é mais quem ela era. Hoje ela exala o perfume de quem? Hoje ela é sal. Hoje ela é luz. Agora, se você diz que tem Deus e você vive dando um mau testemunho, você fala, mas você não é. Porque como pode uma pessoa cheia de Deus estar enganando os outros, está mentindo, fofoqueira, falando mal dele, colocando ele contra mim, colocando a nora contra o genro contra nós, sei lá. Como que pode? Xinga com misericórdia, boca suja. Como pode? Vingativa. Então aí você só pensar, quem é de Deus exala o bom perfume de quem? Muito bem, para concluir, o batismo com o Espírito Santo leva-nos a experiências constantes com o próprio Deus. Amém. Pois sem ele, sem o Espírito Santo, não sabemos como devemos nos conduzir diante desse mundo tenebroso, nem como diferenciar o bem do quê? Do mal. Então, é aí que este batismo nos proporciona condições para não nos deixar ser levados pelos conselhos humanos e às vezes até o quê? Diabólico. Muito bem. Agora nós vamos buscar esse batismo. Se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo e reconhece que esfriou na fé, porque você já não serve Deus como servia antes, você deve se humilhar diante dele e ver onde você está faltando, né, com Deus, e procurar voltar ao primeiro amor. De repente você não tem tempo para ler a palavra, para Deus, volta ao primeiro amor. Você que não tem o Espírito Santo, você deve desenvolver seu diálogo com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e confessando a Deus que você quer conhecê-lo, que você quer ter o Espírito dele, pedindo que ele te ajude a você mudar. Fique de pé, por gentileza.